Nessa aula nós vamos aprender como configurar a nossa página. É muito importante você fazer a configuração do seu documento. Inclusive a própria norma da ABNT tem algumas exigências em relação a isso. E é exatamente aqui que você vai fazer. Bom, essas configurações a gente vai encontrar na guia Layout. Então eu vou clicar em Layout e aqui no início eu tenho algumas configurações de página que você vai aplicar. A primeira delas são as margens. Se eu clicar aqui, ele vai me dar umas sugestões de margem e eu tenho a opção de margens personalizadas. Nessa opção margens personalizadas, você vai poder definir uma a uma quais são as medidas da sua margem. Então você tem aqui a margem superior, que como padrão está 2,5 cm. Você pode alterar aqui se for necessário. A inferior, né, a parte de baixo do seu documento, a margem esquerda e a margem direita. Aqui a gente tem a opção de orientação do papel. Então a gente tem o papel retrato, que é o papel em pé, e a gente tem a opção de papel paisagem, que é a folha deitada. Então, dependendo do tipo de documento que você estiver trabalhando, você pode precisar virar o seu papel e você vai fazer isso aqui utilizando a orientação como paisagem, ok? Então, aqui a gente faz a configuração das margens. Eu tenho a possibilidade de formatar o papel aqui, ou seja, qual que é o tamanho do meu papel. Como padrão a gente tem o A4, mas você pode estar fazendo outro tipo de documento, né? Dependendo onde você for imprimir, você pode ter aí um papel A3, que é um papel bem grande. Você tem o letter, né, que é o formato carta. Você tem vários tipos de papéis aí que você pode colocar. Inclusive você tem a opção tamanho personalizado, onde você mesmo pode definir qual que é a largura do seu papel e qual que é a altura. Supondo aí que você tinha um cartão de visita, por exemplo, que seja 9 por 5 centímetros, você poderia colocar essa definição aqui e aplicar isso para que ele fique daquele tamanho do papel que você vai imprimir no caso, ok? No nosso caso aqui a gente está trabalhando com o A4 mesmo, eu vou manter o tamanho A4. Então essas são algumas opções aqui de configuração de página. A gente pode então clicar aqui para abrir essa janela inteira, ou aqui nos próprios botões aqui da guia, você já tem acesso direto às margens, à orientação, ao tamanho, tudo dentro do próprio menu aqui de configuração de página sem ter que abrir a janela, tá? Então é importante você configurar o seu papel utilizando aquele que tem a ver com realmente o que você vai imprimir. Você vai configurar o tamanho dele aqui, vai configurar as margens, né? Se você tem, por exemplo, um papel timbrado que tem uma logomarca aqui em cima muito grande, você vai ter que aumentar essa margem superior para que consiga imprimir direitinho sem pegar nessa logomarca. A mesma coisa lá embaixo, na parte de baixo aqui da página, você tem que saber se esse espaço vai ser suficiente, né? Então você pode mexer, e se você precisa configurar a norma ABNT, depois a gente vai ver que você vai ter que personalizar essas margens de acordo com o que a norma pede. A gente tem mais umas outras opções aqui de coluna e quebra, mas nós vamos ver numa próxima aula, desculpa, porque é um assunto mais específico também, ok? Um abraço então, vamos para a nossa próxima aula.